Ainda em processo administrativo, nós estamos na instrução. É a fase que se refere à etapa essencialmente probatória do processo. Isso é, o momento de provar. A instrução tem por finalidade fornecer ao administrador todas as informações necessárias para a solução adequada da matéria, tendo a autoridade competente, portanto, quando do encerramento da instrução, capacidade de decidir o processo. É o momento, pessoal, da apresentação das provas, da dilação probatória. O administrador terá que tomar uma decisão. Ele precisa de elementos para que possa formar a sua convicção. Isso ocorre na fase da instrução, momento que as provas serão confrontadas, serão apresentadas. O artigo 30 diz que são inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Assim, portanto, como no direito penal, as provas ilícitas deverão ser rejeitadas, não poderão formar a convicção do administrador. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Dessa forma, uma escuta telefônica ilegal não poderá ser utilizada porque é uma prova ilícita. Quando o litígio for de interesse geral, poderá o órgão competente abrir consulta pública antes da decisão, publicação por meios oficiais. Imagine uma decisão que vai afetar toda uma sociedade. Dessa forma, o administrador ele poderá convocar ali uma consulta pública para que ele possa consultar a sociedade e tomar essa decisão. Deve divulgar a data e local dessa consulta pública por meios oficiais, diário oficial, por exemplo. Artigo 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo e outras provas permitidas em direito. Preste atenção, a administração, o administrador, está ali recolhendo as provas. Você é uma parte interessada? Você poderá apresentar ali, juntar documentos, parecer de consultoria jurídica, você pode requerer diligências, seja elas quais forem. Por exemplo, uma perícia, as perícias, bem como aduzir alegações finais. Dessa forma, a ampla defesa estará assegurada. Observe o que está entre parênteses e outras provas permitidas em direito. Portanto, todas as provas que você quiser apresentar, se não for uma prova ilícita, você poderá apresentar para garantir a ampla defesa, para garantir o contraditório. O artigo 38, parágrafo 1º, vem dizer: os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Ora, a prova tem por objetivo formar a convicção daquele que vai decidir, ou seja, do administrador, daquele presidente, daquele que está presidindo o processo administrativo. Portanto, no relatório deve estar ali motivado, deve ser consideradas as provas na motivação do relatório e ainda na decisão. Lógico, toda decisão deve ser motivada. Então, na sua motivação, ele vai colocar ali qual é o alicerce da sua motivação. O alicerce da sua motivação é a prova. Então, ele vai citar as provas que levaram até aquela decisão. Parágrafo 2º. Somente poderão ser recusadas mediante decisão fundamentada as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Pessoal, imagine que há um processo. O processo está quase prescrevendo ou o processo está ali quase no final do mandato. Aí chega um advogado ou alguém que está auxiliando a parte, ou até a parte mesmo por si só. Ela percebe o seguinte: olha, eu vou tentar atrasar esse processo, então eu vou solicitar uma perícia ali de datiloscopia, impressão digital. E o administrador percebe que aquilo não é desnecessário, aquilo não tem utilidade nenhuma, ainda que tenha digital ou não, não vai levar a nada, porque já tem outras provas que comprovam a inocência ou a culpa daquele sujeito. Então é desnecessária, é protelatória, só quer atrasar, é para atrasar o processo, porque até lá aquele indivíduo ali já faleceu, aquele outro já vai perder os direitos. Então, quando for desnecessárias, impertinentes e ilícitas, essas provas, essas diligências solicitadas pelas partes poderão ser negadas pela autoridade administrativa. Artigo 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado,
O não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Imagine que o processo é iniciado a pedido. Nós falamos que ele pode ser a pedido ou de ofício. A administração vem e solicita a você documentos que sejam necessários à apreciação do pedido que você formulou. Você não atendeu no prazo fixado, então aquele processo será arquivado. Tranquilo? Artigo 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando data, horário e local para a realização. Nós já falamos sobre isso. Quando for necessário a presença, o prazo é 3 dias. 3 dias é o prazo. 3 dias úteis, ok? 3 dias úteis. Com relação à produção de pareceres que podem ser produzidos na instrução do processo por órgão consultivo, o artigo 42 indica que, olha, você solicitou um parecer de uma consultoria jurídica, portanto, é de 15 dias o prazo, 15 dias para você apresentar esse parecer, salvo norma especial ou necessidade comprovada de maior prazo. Salvo uma lei específica de determinado ato que diz que o prazo é diferente, ou necessidade comprovada de prazo maior. Mas a regra é que esse parecer deve ser apresentado em 15 dias. 2. Caso não seja emitido no prazo fixado, teremos as seguintes consequências. Temos no processo 3 tipos de pareceres: parecer obrigatório vinculante, parecer obrigatório não vinculante e parecer não obrigatório. Se for a letra A, o parecer for obrigatório e vinculante, olha, se o parecer não for emitido no prazo, o processo ficará paralisado com a decorrente responsabilização de quem deu causa ao atraso. Ora, o parecer é obrigatório e vinculante. Se ele for vinculante, o processo não poderá ser arquivado, tem uma pendência, tem algo importante em jogo. Dessa forma, ele vai ficar paralisado e não arquivado. E quem deu causa ao atraso vai ser responsabilizado. Letra B. Parecer obrigatório e não vinculante. Observa que ele não vincula o processo. A não emissão do prazo determinado não impedirá que o processo tenha prosseguimento e seja decidido, inclusive com sua ausência, sem prejuízo, mais uma vez, da responsabilidade de quem se omitiu no entendimento. Então, será sim responsabilizado, sem prejuízo da responsabilidade. Aquele que deu causa ao atraso será responsabilizado porque não trouxe o parecer na época certa, no prazo determinado, se for 15 dias ou norma especial que deu mais dias ou comprovada necessidade de maior prazo. Ainda que esse prazo seja duplicado, por exemplo, e não foi naquele prazo, então, se ele for um parecer obrigatório e não vinculante, o processo segue e responsabiliza quem deu causa ao atraso. Agora, nós temos o parecer que não são obrigatórios. A lei não trata especificamente dessa situação. Porém, neste caso, o processo tem prosseguimento, podendo ser proferida a decisão. Aquele que der causa ao descumprimento da emissão do parecer poderá ser responsabilizado. Isso aqui acontece na prática, mas para a nossa prova, como a lei não trata dessa situação, nós não precisamos preocupar para a prova. Nós vamos preocupar com o parecer obrigatório e vinculante e o parecer obrigatório e não vinculante. Se ele for vinculante, ele vai paralisar o processo administrativo e penaliza quem deu atraso. Se ele não for vinculante, ele não paralisa e mesmo assim será responsabilizado aquele que omitiu. Lembrando que no caso de parecer o prazo é de 15 dias, sendo que esse prazo ele vai poder ser prorrogado se for comprovada a necessidade de maior prazo ou se houver uma lei específica que determina que esse prazo é diferente. Tranquilo? Em determinadas hipóteses, mas a regra para a nossa prova parecer o prazo é de 15 dias. Ainda na instrução, o artigo 44 vem dizer: encerrada a instrução, o interessado terá direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. É o prazo para as alegações finais. Alegações finais, portanto, nós vamos guardar que o prazo é de 10 dias, se não tiver outra lei que determine um prazo diferente. Essa alegação final ela vem garantir também a ampla defesa e o contraditório. O indivíduo teve a ciência de todo o processo, então só falta decisão.
Então ele já tem em mãos ali, olha, eu vou ser condenado, mas ainda ele tem direito às alegações finais que podem modificar a decisão do administrador. Qual é o prazo para a intimação ali? Ele tem que estar presente? 3 dias. Qual é o prazo do parecer? 15 dias, salvo motivo maior, que lei específica ou comprovada a necessidade de maior prazo. Qual é o prazo para alegações finais? 10 dias, certo? Salvo se tiver outra lei fixando outro prazo em determinadas hipóteses. No artigo 45, em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Medida acauteladora, por exemplo, são as cautelares: afastar provisoriamente determinado funcionário. É um exemplo de uma medida acauteladora que possa modificar ali a decisão do processo. Artigo 46. Os interessados têm direito à vista do processo e obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que integram, ressalvados dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra ou à imagem. Perguntinha relâmpago. De acordo com o artigo 46 da Lei de Processo Administrativo, o contraditório e a ampla defesa e o direito de vista ao processo é absoluto? Não, não é absoluto, porque nós temos os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo. Imagine que alguém tem um dado ali onde a sua intimidade está exposta. Tem interesse ali a administração, mas outros não terão interesse e a intimidade deve ser protegida, ou ainda pelo direito de privacidade, honra e imagem. Nessas hipóteses não terão vistas ao processo. Mas o importante, olha, os interessados têm direito à vista do processo e obter certidões, cópias, reproduções dos dados e documentos que integram. Então, o advogado, o defensor ou a parte, ele tem direito a ir até a administração ali e fazer cópia daquele processo para que ele possa confrontar e apresentar a ampla defesa. Como o processo não pode sair da repartição, ele vai ter cópias em suas mãos para apresentar a sua defesa. Sabemos que existem documentos que serão protegidos e não serão expostos, por exemplo, fotos íntimas não serão expostas para terceiros. O dever de decidir. Nós concluímos ali a instrução, agora vem a decisão. Concluída a instrução, a administração tem o prazo de 30 dias para proferir a decisão, prorrogado por mais 30 dias motivadamente. Então pode ser 30 dias, ou melhor, será 30 dias, podendo chegar a 60 dias se for motivado. Intimação, presença, 3 dias. Parecer, 15 dias, salvo se for comprovadamente necessário aumentar esse prazo, ou ainda uma lei qualquer específica que venha dizer que o prazo é diferente. E para alegações finais, 10 dias para alegações finais. E a decisão, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Lembrando que alegações finais são 10 dias nessa lei, mas outra lei pode determinar um prazo diferente em determinado caso. Então, 3 dias, 15 dias, 10 dias, 30 dias para a decisão, podendo ser prorrogado. A administração tem o dever de decidir de modo claro quando aos assuntos que lhe forem submetidos. Isso é lógico, clareza, publicidade. Segundo ponto aí, caso o órgão responsável pela instrução não seja competente para decidir, deverá elaborar um relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e ainda formular proposta de decisão objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Imagine que um processo foi iniciado a pedido ali no órgão de menor hierarquia, ali de uma determinada repartição. E o órgão o pedido visa a demissão de um funcionário por corrupção, por improbidade. Portanto, após a decisão, todas as fases, aquela autoridade ali daquela repartição não tem autoridade para demitir o servidor. Tem que ser encaminhado lá, se for na esfera federal, para o presidente da República. Então, portanto, após ficar pronto aquele processo, ele será encaminhado com essa justificação para a autoridade competente que tem o poder de tomar essa decisão. Portanto, se isso vai acontecer, quando a autoridade não tem competência para aplicar a determinada pena, ou melhor, quando o responsável pela instrução não estiver competente, não for competente
para tomar aquela decisão. Então vai ser encaminhado o relatório pronto. O processo pronto vai ser encaminhado para a autoridade que tenha competência para decidir. Da desistência e outros casos de extinção do processo. Artigo 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Você entrou com um pedido para iniciação e instauração de um processo. O processo foi instaurado. Você desiste total ou parcialmente do pedido. Então você pode renunciar àquilo, ou o direito que você está pleiteando, ou o interesse qualquer que você solicitou naquele pedido de instauração do processo. Você pode fazer isso? Pode. Agora atenção para o parágrafo 1º e parágrafo 2º. Cuidado, que deve ser por manifestação escrita. Manifestação escrita, você vai solicitar, você vai desistir desse processo. Havendo vários interessados, a desistência ou a renúncia atinge somente a quem tenha formulado. Há 3 interessados no processo. Você desistiu? Os outros 2 continuam em processo. E o parágrafo 2º. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Ora, a administração pública, após a sua solicitação de instauração de processo, percebeu que aquilo é muito importante, é algo que precisava ser disciplinado, que precisava ser julgado, que precisava ser aniquilado dentro da administração. Só que você desiste, você renuncia ao processo. Se a administração considerar que aquilo é importante, ela pode prosseguir sozinha, já que ela tem interesse também naquele caso. Artigo 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade, o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Imagine que aquele processo administrativo tenha o objetivo de conceder uma indenização a determinados trabalhadores, determinados aposentados que trabalhavam naquela repartição numa determinada época. Dessa forma, vem uma lei, uma jurisprudência independente daquele processo, que decida a favor daqueles aposentados. Então não tem mais finalidade. Olha, exauriu a finalidade ou o objeto daquele processo. Não tem mais finalidade. Por quê? Porque já tem uma decisão a favor. Então, neste caso, o órgão pode declarar extinto o processo. Para que ficar perdendo tempo com aquilo se já existe uma decisão? Ou ainda o objeto da decisão se tornou impossível, inútil ou prejudicado por quê? Fato superveniente. Imagine que essa decisão jurisprudencial que deu aos aposentados ali aquele direito é um fato superveniente, é um fato posterior. Prejudicou aquela decisão, se tornou impossível ou até redundante, poderá ser extinto o processo. Imagine que o processo venha solicitar a demissão de um servidor e o servidor ele faleceu, se tornou impossível, inútil aquele processo. Então, o órgão competente poderá declarar extinto o processo. Anulação, revogação e convalidação. Artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando derivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitado direitos adquiridos. Pessoal, isso foi positivado na Lei de Processo Administrativo. Nós estamos falando aqui do princípio da autotutela. A administração deve anular seus próprios atos quando eles for vício de legalidade, são ilegais, ou pode revogá-los quando for inoportunos ou inconveniente. Quando ele for ilegal, o que a administração vai fazer? Ela vai anular. Ato ilegal é nulo, então ela deve anular. Ato legal, ele não será anulado, ele será revogado. O ato legal será revogado. Ato ilegal será anulado. Respeitado o quê? Direitos adquiridos. Os direitos adquiridos pelos interessados não poderão ser anulados, não poderão ser revogados. Já é um direito adquirido, eles serão respeitados. Posteriormente, ninguém vai beneficiar mais por aquele ato, porque ele foi anulado ou revogado. Aqueles que já se beneficiaram, por exemplo, não vão ter que devolver dinheiro. Não, direito adquirido.
mas poderá haver anulação e poderá haver revogação. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que forem praticados, salvo comprovado má-fé. Estamos falando aqui do prazo decadencial que a administração tem para rever, que ela tem para anular ali os seus atos, rever os seus atos. A administração percebe que ela fez um ato ali que é ilegal, um ato que também é inoportuno, inconveniente, só que já se passaram 5 anos, não pode mais, ela não vai poder mais rever aquele ato, já passaram 5 anos e dessa forma muitos ali já tomaram posse daquele direito. Havia então efeitos favoráveis para os destinatários, a administração não poderá, portanto, após 5 anos, rever, salvo que comprovada má-fé. Houve uma má-fé de determinado funcionário, que ele era o único interessado, por exemplo, naquele caso, ele foi e escondeu aquele processo, escondeu aquela decisão, ele tomou sozinho aquela decisão, sem a vontade própria da administração. Neste caso, houve má-fé, esse prazo decadencial não será contado. Então, mas guarde isso, 5 anos para que a administração possa anular, rever seus atos. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Exemplos de efeito patrimonial contínuo: aposentadoria, o pagamento é mês a mês, então é contínuo. Neste caso, o prazo de decadência começa a contar a partir do primeiro pagamento. Só que nós estamos falando aqui da lei de processo administrativo, só tome cuidado porque o prazo ali que lá na lei 8.212, lei 8.213, são 10 anos o prazo decadencial para que um aposentado pelo INSS possa rever sua aposentadoria. Neste caso, tem uma lei específica que dá um prazo diferente, mas para a administração, efeitos patrimoniais contínuos, o prazo será contado a partir da data do primeiro pagamento. Tranquilo? Artigo 55 fala da sanatória e da convalidação. Em decisão na qual se evidencia não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela administração. O defeito é sanável, então não vamos anular, não vamos revogar, vamos convalidar, será aceito, será convalidado pela própria administração. A gente viu, nós já falamos sobre convalidação do ato administrativo. Veja, falamos de convalidação, o ato jurídico com efeitos retroativos sana vício de ato antecedente, de tal modo que ele passa a ser considerado como válido desde seu nascimento. Então, portanto, um ato que seria inválido, ele passa a ser considerado como se fosse válido. É a convalidação. Portanto, se o defeito é sanável, não vamos extinguir, não vamos anular, nem rever. Vamos convalidar aquele ato quando ele não fere o interesse público, nem causa prejuízo a terceiro. Do recurso administrativo e da revisão. Veja, José dos Santos Carvalho Filho diz o seguinte: o princípio da ampla defesa não estará completo se não se garantir ao interessado o direito de interposição de recursos. Com efeito, hipóteses de arbitrariedades e condutas abusivas por parte de maus administradores devem ser corrigidas pelos agentes superiores, e para que o interessado leve sua pretensão, a este certamente se recorrerá do Instituto Recursal. Cessear o recurso, portanto, é desnaturar indevidamente o fundamento pertinente ao próprio direito de defesa. Recurso, para que serve o recurso? Para garantir a ampla defesa, para garantir que aquele ato seja duplamente avaliado, para que haja possibilidade de uma revisão daquela decisão. Só que eu não quero partir esse assunto no meio, porque ele é amplo, então vou deixar para o nosso último vídeo de processo administrativo. Na próxima aula, a gente termina esse assunto e termina a nossa lei de processo administrativo. Muito obrigado.